A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como disse no início, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias, ou a sua Bíblia, no livro de Ageu, capítulo 2. Aquilo que já foi dito aqui. Cada pessoa que vinha aqui, ela contava o que foi antes e o que está sendo agora. Abacuque, Sofonia, Ageu, aí depois Zacarias. Ageu 2, 4. E todos aqueles que vieram aqui, eles deram um testemunho, Ageu 2, daquilo que eles, que elas, que nós fomos. E é bem interessante. Eu não estou aqui hoje para dizer assim uma homilia, um sermão, mas só para a gente conversar sobre alguns versículos. É rapidinho. Tenham paciência, por favor. É rapidinho. Ageu 2, começando pelo 4. Ele tem um título que é bem assim: a glória do segundo tempo. E é um assunto muito discutido. E foi o que todos nós discutimos aqui. O versículo 4 diz assim: ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. O verso 5: segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Agora vai ao capítulo, o verso 9. Aí ele diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O que eu acabei de ler e que está escrito aqui nas Sagradas Escrituras foi justamente o que vocês disseram durante todo esse culto. Está tudo enquadrado aqui. Nós vemos aqui tremer as nações. As nações estão tremendo e temendo. Tem mais nações temendo, com temor, do que tremendo. Ele diz: farei tremer os céus. Tem céu tremendo. E a terra, tem terra tremendo. E o mar também está tremendo. E a terra seca também está tremendo. Mas ele diz que no verso seguinte, fará tremer tudo e todos, e virá o desejado de todas as nações. Mesmo que você não queira tremer e temer, você vai tremer e temer, porque assim o Senhor quer. Nós falamos como igreja, no início, de uma transformação. Cada irmão que vinha aqui dizia: eu era assim, assim, aí foi assim. A irmã veio, vou usar o adjetivo que a irmã usou, a irmã chorona, né? Glória a Deus. Aí ela veio, aí ela contou a glória da primeira casa,
Aí ela disse que já estava na segunda. Como nós estamos em Cristo Jesus, numa casa nova. Esse tempo aqui era o tempo da lei. Hoje é uma data festiva. Ageu significa festivo. E o ministério dele durou alguns meses. Mas tudo que Deus mandou que ele fizesse, juntamente, ele era um profeta, juntamente com os sacerdotes, era Zorobabel era pai de Abiúde e filho de Salatiel. E o que o profeta falava, o sacerdote cumpria. Tudo se cumpriu. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. E neste lugar darei a paz. Jesus chegou para os seus discípulos. Ele soprou e disse: receba, eu vos dou a paz. E soprou nos discípulos. É a glória dessa casa. É esse Jesus que se faz presente em cada um de nós, para que nós possamos chegar até aqui e dar testemunho dele, não da nossa vida, do que ele fez, porque nós não fizemos nada. A irmã disse que foi com o esposo, foi até um estabelecimento e lá Deus levou ela para ela cantar hinos e outras coisas. Não foi porque você quis ir para lá, não foi porque você quis cantar, não, porque dentro de você havia uma força maior. O Espírito de Deus habitado, tabernaculado dentro de nós. Nós somos a embaixada, onde há um escritório com todas as ligações necessárias com o Pai Criador. O irmão falou aqui, nós temos um acesso direto, é só dobrar o joelho e ligar para o Pai, em nome do Filho, e Ele vai nos atender. Cada um que veio aqui, deu o testemunho da sua casa nova. Falou da casa antiga, mas se estribou, deu o testemunho da casa nova e do que Jesus está provendo na casa nova. A glória de Deus habitando nessa casa. Talvez você veio hoje aqui e esperava que tivesse a eloquência de um pregador, mas cada um que veio aqui, veio na função de um pregador. Veio na função de um enviado. Veio na função de testemunhar o que Deus fez, faz e fará na sua vida. E a nossa casa sempre será renovada. Porque Paulo cita, é bem claro, ele diz: quem está em Cristo, quem está na casa nova, é uma nova criatura. Eis é a verdade. Então, cada um que veio aqui, que fez uma proclamação de um hino, ou de um verso, ou de uma história, ninguém veio aqui contar vantagem. Porque eu tenho isso, tenho aquilo. Não, mas veio dar testemunho de Jesus na sua vida. Gente, isso é o evangelho vivo de um Cristo que foi crucificado. Em alguns momentos, nós como humanidade achamos que ele tinha morrido, mas havia uma promessa: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. E isso está se cumprindo dia a dia nas nossas vidas. Ninguém veio aqui em busca de um emprego, de uma casa nova, de um estabelecimento melhor. Não. Nós estamos no pleno cumprimento da palavra de Jesus Cristo. Vida eterna. Só isso. Somente isso. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Ageu, na sua obediência,
falava ao sacerdote, e aqui era exatamente Deus falando, porque naquela época, a época da lei, quando o sacerdote abria a boca, e se aquilo não fosse verdade, ele caía na mesma hora. E havia um costume hebraico, quando o homem de Deus dizia: assim diz o Senhor, o que você estava fazendo, você parava para ouvir o que o Senhor tinha para falar. Era a obediência através da lei. Hoje, a nossa obediência é através da graça, porque quem está em Cristo é uma nova criatura. Obrigado pela participação de cada um nesse culto. Sem vocês não haveria. Há uma necessidade de estarmos reunidos e unidos. É um pouquinho diferente da torcida no campo de futebol. A torcida está reunida, mas não está unida. Ela está reunida da seguinte forma: desse lado a torcida do time vermelho e desse lado a torcida do time branco. Ela está reunida, mas ela não está unida, porque cada um torce pelo seu clube, pela sua cor. E o nosso clube é a meta celeste, é a coroa daquela qual Paulo fala, a coroa celeste. Esse é o nosso prêmio, essa é a casa nova a qual nós buscamos. Cristo Jesus, o ressurreto, aquele que vive por cada um de nós, onde um dia nós estaremos todos reunidos, independente de cores, no corpo ressurreto de Jesus Cristo. Sejam abençoados pela prática da palavra.